Segunda temporada de The Bear, né? O Urso. Essa série que acompanha o dia a dia de um restaurante. Nesse caso aqui da segunda temporada, o dia a dia da reforma de um restaurante, mas na primeira temporada, o dia a dia de um restaurante de carne, de sanduíche e toda a confusão que aquele ambiente proporciona. E aqui a confusão, nessa segunda temporada, é transferida para a reforma desse restaurante em algo novo, em algo diferente, mas talvez nem tanto, porque por mais que esteja falando ali sobre gastronomia e até administração, no final, né, essa temporada deixa bem claro que eles gostam mesmo de falar sobre as pessoas, sobre gente. Esse vídeo não vai conter spoilers de O Urso, segunda temporada. A segunda temporada, inclusive, ainda não foi lançada aqui no Brasil, vai ser lançada apenas em agosto, 23 de agosto, coloca aqui na tela, por favor. E quando for lá por perto, eu tento fazer um vídeo ensaio ou um vídeo com spoilers para agradar o público brasileiro, tá? Mas vamos lá falar da segunda temporada aqui de O Urso. Papo reto. A loucura da primeira temporada permanece e eu acredito que vai pra um segundo andar, digamos assim. Todo mundo atuando ao mesmo tempo em uma cena fechada, em um local apertado. Dá essa sensação de confusão, mais aflição, mais ansiedade. E essa segunda temporada trata isso muito bem. Acredito que em alguns momentos até melhor, porque há alguns episódios da primeira temporada que é só e somente só isso. Não que seja um problema. Só que quando você assiste alguns episódios dessa segunda, sobretudo o episódio 2, 3 e 4, você entende que intercalar confusão com silêncio nos mostra o quão dependente a gente fica daquele caos daquele restaurante, daquele caos daquela relação com aquelas pessoas, daquele transtorno que, como eu disse lá na resenha da primeira temporada, eu não faço a mínima ideia como se transforma em comida, como se transforma em refeição, como se transforma em um prato tão bonito. E aí, nesse como se transforma em um prato tão bonito, esses episódios 2, 3, 4, parte do 5 também, vem debater, de fato, técnica. Por incrível que pareça, vem debater técnica, vem debater elaboração, mas a partir da intimidade de alguns personagens. Sydney tem um episódio só pra ela, mas também fala sobre as questões técnicas que ela tem que resolver. Inclusive nesse episódio, de maneira muito linda, fala sobre propósito. E como ela vê, por exemplo, uma família se fartando e rindo, né? Família não, duas amigas, na verdade, se fartando e rindo ali de uma sobremesa, e ela tá ali trabalhando com aquilo que outras pessoas estão se satisfazendo, digamos assim. É muito bonito, é muito poético a maneira como coloca. Não fala. The Bear não precisa falar tudo. Não coloca, não escancara. É um dos ouros dessa série aqui. Não precisa ficar escancarando. Quando a gente vê, por exemplo, o Marcos, né? Que inclusive é um personagem que tem uma elaboração de conteúdo, de intimidade absurda. Começa com isso a série. O primeiro segundo da série é sobre o Marcos, sobre a vida desse cara, sobre o modo de pensar. Tem um episódio só pra ele também, cuja elaboração desse episódio você diz assim, cara, vamos falar sobre o que aqui? Vamos falar sobre a solidão. Vamos falar sobre um cara que necessariamente nasceu para cuidar. E mais do que isso, vamos falar sobre a doçura desse homem que é extremamente estereotipado. A figura do Marcos, não o Marcos em si, mas a figura do Marcos é sempre estereotipado para rudeza, para grossura, para brutalidade. O homem negro que é colocado sempre nesse lugar de força, de ímpeto, de agressividade. A gente vê um episódio totalmente desconstruindo esse Marcos. Já havia sido desconstruído, é fato, mas nessa temporada em si tem um episódio quebrando esse arquétipo, quebrando esse estereótipo. Esse homem tão doce, esse homem que tem que realmente adocicar o paladar de todos que estão ao seu redor. Maravilha. Fala-se também muito sobre aprendizado nessa temporada. Tem uma questão etária, ou seja, de idade ali, cujo aprendizado se torna um pouco mais dificultado, mas ao mesmo tempo essa discussão é feita com dois pontos de vista, daquele que fica próximo da desistência e daquela, por exemplo, a Tina, que se anima tanto, que vive tanto, que se interessa tanto, que dane-se idade, origem, ela vai lá e vai conquistar. É muito bonito também o episódio no qual ela canta no karaokê e mostra que é justamente a origem dela, as diferenças dela que faz ela ser algo completamente distinto de tudo que tá por ali. De tudo que tá por ali. A discussão da parte mais familiar, digamos assim, né? Quando a gente traz, por exemplo, o Rich, o Carme, a própria a Natalie, né? A Sugar. Essa discussão é uma discussão que vai permeando a série toda
Porém, em específico, ela entrega o melhor episódio da segunda temporada. Tem outros episódios muito bons, tá? E acredito que não vá ser esse o sexto episódio o favorito de todo mundo. Tenho certeza. Até por questões técnicas, tem outros episódios incríveis. Mas esse sexto episódio, a maneira como toca no âmago familiar e na formação das atuais relações que existem na série, passando por essa questão familiar, esse sexto episódio é estupendo. É o episódio para os prêmios. Prêmio de ator convidado, de atriz convidada, prêmio de tudo. Porque o que se faz em construir, destruir, reconstruir, redistribuir, distribuir as percepções que a gente tem, Carmen, né, o primo Rich, de certa forma também a Suga e outra personagem que eu não vou dizer pra não estragar. É muito interessante ver toda essa confusão de como que aquilo que eles estão tentando construir, né, o The Bear, nesse caso, que era o Beef antigamente, passa necessariamente pelo transtorno, pela discórdia, pela discussão, pelos embates, pela confusão, né? Trocando em miúdos. O Rich, inclusive, traz uma reflexão muito legal desse homem que tem um passado recente aí que ele não quer se desfazer, poxa. É um passado que traz a imagem do amigo, né? Primo, quer que seja. É um passado que traz o que ele acha que sabe fazer, que é o seu resolvedor de tudo. E aí o Rich, ele se enrola porque não consegue se resolver nessa transição que todos precisam passar. Marcos precisa subir um nível. Carmen também, mas do ponto de vista pessoal, não tanto do ponto de vista pessoal nesse caso aqui. O Neil Fak, né, tem mais participação, é mais ativo nessa temporada porque ele vem como esse alívio cômico no meio ao drama, que é uma característica muito interessante da série, né? A gente já conhece muito bem. Tá num clima super dramático que alguém vem romper com uma piada, com a tirada, com um insulto. E o Fak, ele vem pra isso, só que... E é interessante entender como esse personagem também se relaciona com os demais personagens falando de passado. Muito bonito também esse sexto episódio por tudo isso, porque amarra o que antes era só imaginado. O final é acachapante, como é o final da primeira temporada. O Christopher Storer, né, o criador dessa série, ele sabe escrever reviravoltas óbvias, porém necessárias. E eu acho que mais do que isso, ele é um cara que, por mais que nessa segunda temporada, né, esse criador tenha dado muita atenção para tudo que está ao redor do Carmen, ele faz muito isso para que a gente entenda o Carmen, né, o personagem do Jeremy Allen White, para que a gente o entenda agora em total perfeição. Não tem como a gente não conseguir mais definir esse cara. Não tem como. O Carmen, ele me parece muito esse cara intelectualmente muito capaz, mas que se sabota, coisa que tinha ficado por ali na primeira temporada, fica muito evidente no episódio, né, da terapia lá. Não é nem da terapia, é terapia em conjunto ali no caso, né, do Alcoólatras Anônimos e tudo. Mas essa segunda temporada elabora muito melhor como esse cara se sabota, como parece que ele é um cara que quer estar em dois lugares ao mesmo tempo o tempo inteiro, assim. O que derruba a parede e o que faz um prato chique. E a viagem do Marcos demonstrou que dá pra seguir essa vida, mas em algum momento haverá de existir, haverá de ser feito o rompimento. E aí é o que o Christopher Storer, né, o criador da série, eu acredito que faz um pouco nessa temporada aqui, sobretudo mais no finalmente. É tanto que a terapia, ela é antecipada. E a atuação do Jeremy, né, de novo, muito interessante. Acho que no segundo ou terceiro episódio ele tá olhando pra gente, fazendo a terapia com a gente, nos convidando a entender todas as questões aí desse homem que guarda coisas no seu armário, né? Tanto que tem lá um episódio rápido dedicado a um armário, e quando abre esse armário, a surpresa leva todo mundo a pensar sobre outras questões, né? Muito bom, muito bom. Grande temporada, grande temporada. The Bear, com essa temporada, né? Primeira temporada já era espetacular, uma das melhores séries de 2022. Essa temporada, segunda temporada, coloca a série também no topo das séries de 2023. Não é mais uma novidade, o que é muito mais difícil não ser uma novidade e continuar tão intensa, tão chocante, tão marcante quanto essa série. Parece que não há uma distinção entre primeira e segunda temporada. Parece que o Christopher Storer simplesmente foi fazendo tudo, intensificando alguns assuntos, amansando outros e nos ensinando, assim, nessa temporada sobretudo, com muita veemência, com muito impacto, assim, de como o caos dentro dele ao vazio, né? Ao silêncio, à tranquilidade. E tão acostumados com o caos, essa tranquilidade parece que incomoda. É como em um episódio lá que fecha mais cedo, o restaurante não tem mais nada o que fazer à noite. As pessoas inicialmente gostam dessa ideia, mas não tem muito o que fazer.
Não sabe o que fazer. Sem aquele caos que nos foi ensinado. Sem aquela confusão que nos foi internalizada. Como aceitar a paz e como aceitar a tranquilidade. E aí a gente olha pro Carme e começa a entender que é muito difícil também aceitar o silêncio. A gente olha pra nós em alguns episódios. E eu pelo menos falo por mim, né? E me digo também como é difícil, até nessa série, aceitar muitas vezes a paz e a tranquilidade. Grande temporada, continua uma das grandes séries do momento. Se não a grande série do momento. Esse é o Urso, temporada 2. E muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Forte abraço em vocês e tchau.